Bem-vindos todos a mais um podcast em português, Consciência Simples e Divertida. Hoje nós temos uma entrevistada maravilhosa, a doutora Genivalda Cravo, sendo entrevistada por Djala Ivone. Gente, como pode ser mais incrível? Hoje o tema é a arte de criar mágicas. O que mais podemos acessar aqui, né? Então, meninas, é com vocês. Olá, Genivalda, esse título tem a sua cara. A mágica, a maga das florestas deste Brasil, a maga da Amazônia, né? Então, Genivalda, um prazer enorme estar aqui entrevistando você nesse projeto lindo que é a gente fazer entrevistas entre nós, levando o que a gente tem de melhor de contribuição para o mundo, né? Então, um prazer enorme estar aqui. Eu queria que você começasse falando um pouquinho mais de você e contando para nós a sua história com essa arte da magia. Gratidão, Ivone, gratidão a todas as pessoas que estão assistindo. Esse tema ele é muito, muito divertido para mim. Eu não sou a maga do Amazonas. É que você está sempre nas florestas brasileiro. Mas você que está sempre nas florestas, aí, nesses seres de luz da natureza. Sim, sempre. Né? Eu nasci no Nordeste brasileiro, em Sergipe, Ilha das Flores. Ilha das Flores é um lugar que à frente tem o Rio São Francisco e atrás tem um grande brejão, onde a cultura é do plantio de arroz. Por isso, Ilha das Flores, né? E aonde tem vários coqueizais, vários cocos. É algo assim fantástico. E a primeira arte da mágica que eu lembro era quando eu era picorrucha, porque eu nasci em Ilha das Flores, com a minha mãe parteira, e você é parteira. Minha mãe não, minha avó. Parteira e alorixá, sacerdotisa da nação Queto Nagô, e que foi durante os 40 primeiros dias que eu vim para a Terra, ela fez questão de cuidar do meu corpo. Nos 40 primeiros dias, mamãe somente me amamentava. Essa foi a primeira magia, o meu nascimento. E aí, em Ilha das Flores, eu lembro da minha conexão com os elementos, que é isso que você chamou a atenção aqui, com os seres elementais, com seres duendes, fadas e outros, que têm outros nomes, de outros reinos. E uma das magias que eu lembro foi quando eu indo com o papai, ele foi lavar os cavalos no rio, eu fui com ele, eu picorrucha, né, 4 aninhos de idade, muito pequenininha, mesmo agora com 54 anos já sou baixinha, 1,45 m. Imagina com 4 aninhos. Imagina. E aí, 2 cavalos saíram do lugar que o papai tinha deixado para lavar. E ele disse assim, Genivalda, vá lá pegar os cavalos e vai de frente. Eu, como um ser infinito, irracional, fora da caixa, fora do prumo, o que eu fiz? Bom, eu calculei, não vou de frente, não. Eu vou fazer um arco e vou pegá-los pela frente e espantar para eles virem para frente. Certinho o plano, né? Só que eu não esperava que eu fosse encontrar um buraco na frente, no meio do rio. E eu caí no buraco. Então, 4 anos de idade, muito baixinha, né? Eu caía no buraco, subia, descia, tentava gritar e ninguém me pegava. E quando foi na última subida minha, uma pessoa que estava banhando do outro lado do rio, perto de uma árvore, me viu. E foi uma outra magia. Ele me retirou e me retiraram da água. No início fiquei assustada, fui brincar, fiquei ali. Papai terminou o serviço dele e foi banhar. E aonde ele foi banhar? No buraquinho que eu tinha caído. E dava na cintura dele. E ele falava, venha
venha, Genivaldo! Venha, Genivaldo! Que divertido! Gente! E aí foi que eu percebi que o buraco era baixo. No seu ponto de vista, de 1,45 m, de pequenininha... Adulta, né? Adulta. Não, de pequenininha... Criança, né? Imagina. Então, essa foi uma das mágicas. Vim para São Paulo. Morei durante 17 anos em São Paulo, dos meus 6 anos de idade até os meus 23 anos de idade, né? E quando eu vim para São Paulo, eu vou destacar uma das mágicas. Nós fomos para a casa do meu avô e todo mundo estava lá brincando com os priminhos, eu brincando, eu devia ter uns 8 anos de idade ou menos, 7, 8 ou 9 anos de idade. E aí eu resolvi passear sozinha. Então, eu fui seguindo a energia e saí no lago, num rio lindo, maravilhoso, e umas árvores enormes. Eu, pico-ruxa, sentei na terra e fiquei olhando aquele paraíso. Gente, eu vi tantos seres, eu comecei a conversar com as árvores, eu comecei a conversar com os seres que estavam ali, e eles me dando instruções, me dando recomendações, falando comigo. E aí, quando estava tudo pronto, eu saí, levantei e fui para casa. Quando eu percebi uma sensação de perigo. Aí fui para casa e eu lembro dessa magia, gente, dos seres das árvores conversando, dos elementais se apresentando, do rio conversando comigo. Essa é uma cena também que está muito ligado à arte da magia. Então, assim, a magia sempre fez parte do meu viver. E teve uma fase da minha vida como jovem, que aí eu me tornei acadêmica, intelectual, racional, que eu perdi o contato, porque eu fiquei muito racional, né? Muito acadêmica. E quando isso aconteceu, o meu corpo começou a dar sinais que alguma coisa estava errada. O meu ser infinito começou a dar sinal que tinha alguma coisa que não estava bacana. E esses elementos, esses elementais, esses seres, voltaram a começar a me convidar para eu voltar para a magia, para as mágicas, para essa arte infinita que é somente a gente se conectar, que é somente a gente ser. Então, depois de uma fase muito racionalista, muito intelectualista, muito acadêmica, muito científica, a própria ciência, quando eu fui para o mestrado e doutorado, me trouxe de volta para a magia. Então, assim, eu tenho várias histórias de magia que aconteceu. Se você me perguntar, eu vou contar uma quando eu tinha uns 21... Contas, assim, as mais relevantes, assim, está tudo muito... Nossa! Vou contar uma quando eu morava em São Paulo. Daria um livro? Daria um livro. Eu tinha o quê? Acho que entre 18, 19 e 20 anos. E nessa época, eu acampava muito. E eu tinha uma colega, uma amiga minha de acampamento, que na época tinha feito o magistério comigo, nós terminamos o magistério junto em São Paulo, né? E na época eu tinha 18 anos. Então, acredito que foi nos 18, 19 ou 20 anos. Tinha um feriado em São Paulo, eu entrei em contato com ela assim, vamos acampar? Vamos! Para onde a gente vai? Quando a gente chegar na rodoviária Tietê, a gente decide. Porque a gente era assim, totalmente fora da caixa. Eu era totalmente fora da caixa nesse período. E fomos, chegamos lá, jogamos a moedinha para cima, cara coroa, e fomos para o lado. Nenhum guichê chamou nossa atenção, nenhum brilhou. Aí nós fomos para o outro lado. E aí, quando a gente está passeando do outro lado, Campo do Jordão brilhou para as duas. Vamos para lá? Vamos. E nós fomos de ônibus, chegamos à noite em Campo de Jordão e fomos buscar um local para a gente acampar, para no outro dia a gente saber aonde que a gente ia acampar. Minha querida, a gente acampou no morro. Meu anjo, caiu um toró, caiu uma chuva, Ivone, que você não faz ideia. Uma chuva de bênçãos. De bênçãos.
Porque água. com mágica é assim, né? Quem é mágica não tem chuva tem chuva de bênçãos. A minha amiga ficou assustada, porque a água caía por baixo. Eu dizia só para ela assim, calma, não vai acontecer nada conosco. Fique tranquila. E eu fiz mágicas para que a barraca flutuasse naquele rio. No outro dia, realmente não aconteceu nada. No outro dia, nós desarmamos a barraca, que era uma barraca só de 2 pessoas, leve, uma linda barraca minha. Fomos encontrar o local. Encontramos um local lindo, no meio dos pinheiros. Gente, era um conto de fada. Eu estava assim, extasiada com os seres, né? E essa amiga minha também era fora da caixinha, também começou a ver. Então, assim, as duas estavam assim, inebriadas. Ela colocou a barraca dela, eu coloquei a minha barraca, tudo. E ali, inebriadas, falei assim: vamos caminhar? Vamos. Fomos caminhar. E encontramos um morro que dava para ver, né? Um cenário lindo, infinito, muito bonito, e a gente proseando, que era uma coisa que a gente fazia muito, conversar, bater papo, dialogar. E falando sobre metafísica, sobre mágica, sobre magia, essa coisa todinha. Eu percebi que estava anoitecendo, eu gravei, fiz um mapa onde que estava a nossa direção. Falei assim, fulana, vamos descer? Porque eu acho que está escurecendo, a gente precisa chegar no nosso acampamento. Vamos. Descemos. Quando descemos, chegamos na rua, percebemos barulho, porque a terra era muito fofa, percebemos barulho de alguém andando, vindo. Eu falei, peguei o facão, peguei o facão na mão, ela pegou uma corda e a gente ficou antenada. Que a gente estava ouvindo, nossos ouvidos estavam tão de águia que a gente estava ouvindo distante, né? E a gente percebendo o barulho. Aí, falei assim, olha, vou andar mais rápido, porque talvez não seja nada. Andamos, o barulho continuou. E aí nós duas chegamos à mesma constatação. Bom, se essa pessoa está vindo atrás, essa pessoa conhece o caminho. Então, vamos nos atear lá na frente. E aí falei assim, então, vamos entrar no mato. E nós entramos no mato, escuro. Então, atravessamos um arame, entramos e eu fui na frente conduzindo. E eu fui na frente e eu fui conduzindo o caminho. E nós ouvimos o cara acelerando. Entramos nas matas, eu fui conduzindo, essa amiga minha veio atrás, eu falei, segura, e eu fui colocando os meus pés. Na primeira colocada de pé, eu percebi um abismo. Virei e falei assim, vira um pouquinho, e ia conduzindo e comandando. Fomos indo. Eu vi um ser, né, o Pena Branca, um ser caboclo nas matas, que apareceu para mim e foi me conduzindo. Nós chegamos num paradeiro, assim, em pé. Aí, essa colega minha falou, Genival, nós estamos lascados. Como é que vai sair? Nós vamos subir. Mas como nós vamos subir? Toma aqui o meu facão. Você vai enfiar o facão, vai segurar e vai subir. Ela falou assim, e você, Genivalda? Como é que você vai subir? Não se preocupe, eu vou subir. E ela foi com o facão e eu fui com as 4 garras minhas. Uma verdadeira mágica. Ai, adoro isso. E eu fui escalando, subindo. Quando subimos, encontramos uma casinha de construção, entramos, um frio desgranhento, e ficamos o restante da madrugada. Quando amanheceu, saímos, e o que foi a surpresa nossa? Eu procurei um local alto para saber onde que a gente estava. Então, o acampamento estava de um lado, a gente ia parar para o outro lado. Uau! Agradecemos. Quando a gente se vira, tinha um cachorro enorme. A minha colega morria de medo de cachorro, eu quase ia levantando o facão, uma voz interior me disse, não levante, só saia de frente. Eu falei assim, Marleide, fica atrás de mim, tranquila. E eu virei e saí de frente desse cachorro, na frente, olhando para os olhos desse cachorro, saí para a rua, agradeci, fomos embora e chegamos. Acredita que aconteceu? Quando nós chegamos no acampamento que a gente estava, tinha ido gente, tinha rasgado as barracas, tinha pegado coisas. Se nós estivéssemos dormido no acampamento, iam pegar a gente de surpresa, porque o lugar era tão exuberante, tão lindo, tão maravilhoso, que a gente perceberia. E todo o processo foi um processo de magias, mágicas e milagres. Essa é uma das histórias que eu tenho de magia. Nossa, mãe. Olha, ficaria aqui ouvindo, porque deve ter mais né? Que universo, né?
E como é que você percebia, assim, quer dizer, você era uma entrega total, né? Quando você ouvia esses sinais, esses Sim, recados, vai por ali, é muita confiança, né? sim, É muita consciência também, né? sim. É reconhecer esses seres conversando com você, te dando o caminho, né? De que maneira tem esse encontro já com essa tua magia natural com as ferramentas de Axis? Olha, quando eu encontrei Axis foi em 2017. Fevereiro de 2017. Essa é uma data mágica para mim. Dia 8 de fevereiro de 2017. Essa data ela foi mágica, porque eu estava atravessando um momento na minha profissão que estava desafiador, ao passo de eu estar adoecendo o meu físico. E eu tinha entrado em contato com um facilitador no mês de novembro de 2016, mas não deu certo, porque eu tinha uma agenda importantíssima, não tinha como, entrei em contato, não, vou ter outras oportunidades que eu vou estar aí. E assim foi. Quando foi em fevereiro que aconteceu, eu falei, ai, que bom, vai ter. Mas aí eu já tinha passado, já vinha de um processo bastante denso, pesado, bastante desafiante, que eu fui manejando, gerenciando, até finalizá-lo. Quando chegou em janeiro, explodiu tudo, veio à tona um monte de coisa que eu não queria ter consciência, e eu agradeci depois pela consciência que eu tive, os alertas que eu tive, e quando eu conheci, fiz o meu primeiro curso de barra, falei, uau, porque teve uma frase ali que me chamou muita atenção. Empoderando você a saber que você sabe. Aquela frase me cativou. Sim. Porque isso é um princípio meu. Desde quando eu era criança. Desde quando eu era criança e atuava, esse era um princípio de empoderar os outros, de me empoderar, de ser. Então, aquele dia daquele curso, eu percebi que, uau, o que vai criar mais se eu fizer uma imersão nisso? E foi assim que eu fiz a escolha já no primeiro curso, ser facilitadora de barras. Eu queria muito tacar a fonte. A fonte que criou as barras de Axis e a fonte que criou essa empresa. E eu fui agraciada com uma outra magia. Sou muito curiosa. Navegando no site do Axis, eu vi que ia ter um tal de COP, Escolhas de Possibilidades, e que o Gary Douglas, o fundador, estaria aqui no Brasil. Eu falei, uau, vou lá, vou fazer de tudo para estar. E foi mágico eu estar nessa classe, ele e a Simone Milazas, que é a outra sócia dessa empresa. E foi interessante. Eu lembro, quando eu peguei o microfone e fui fazer uma pergunta para o Gary Douglas, eu fui perguntar sobre mágicas. Eu perguntei sobre mágicas, né? Como criar mais mágicas ainda? Como ser mais mágico ainda? Então, esse tema, a arte da magia, que nós estamos aqui nessa conversa, ela me desperta os diferentes momentos aonde a magia me convidou a ser mais eu, a ser a potência, o ser infinito, e mesmo nos momentos mais desafiantes, né? De finitude, né? De polarização, de conflitos, de julgamentos, de invejas, de milindres, de guerras, de confusões. A magia sempre foi um convite para mim sair deste buraco que nos deixa na terceira dimensão, nesse finito de não ser a gente. Então, assim, em conhecer o Axis foi uma prova também, uma colaboração, uma continuidade dessa arte da magia que me convida sempre a ser mais. Me convida a me despir, desapegar-me. E as perguntas, que algumas são marcas registradas, né?
do Access Consciousness, mas como as perguntas não é somente do Access Consciousness, eu sou professora, fui professora durante muitos anos, e a pergunta, a gente estimular os nossos estudantes a fazerem perguntas e não decorar, pois eu sou historiadora, eu era professora de história, e eu sempre trabalhei com perguntas para que os estudantes questionassem os livros didáticos, a literatura, a revista, tudo que eles estavam tendo acesso. Eu sempre confiei no poder da pergunta, no poder das perguntas. E o que o Access acrescentou para mim foi o poder das perguntas sem buscar respostas. Mas o poder das perguntas para você ficar na pergunta e ampliar a sua consciência. E uma das coisas que foi assim, muito importante para mim foi que, do ponto de vista da arte da magia, eu te falei, né? Que eu fui muito intelectualista, muito racionalista. Sim, isso que eu ia te perguntar, te cortando aqui um pouquinho. E eu ia te perguntar isso. Como que você conseguiu, com essa sua magia, né? Com esse ser mágico que você se tornou, ou que você sempre foi, como é que você interagia no meio acadêmico? Que a gente sabe que o meio acadêmico não é tão receptivo assim àquilo que não se pode ver, aquilo que não se pode conceituar, né? Nominar, querem nomes, querem provas, querem comprovação científica. Como é que você lidava com isso no meio acadêmico? Eu imagino que você devia ser assim uma grande interrogação nessas mentes acadêmicas. Agradeço a pergunta. Uma pergunta fodástica. No meu curso de História, que eu fiz na Universidade Federal de Goiás, ele era mais acadêmico, científico, do que a licenciatura. Então, eu tive a grata surpresa dos 2 primeiros anos, no curso de História, eu ser pesquisadora em arqueologia. Então, ser uma pesquisadora voluntária com a doutora que nos orientava em arqueologia. Depois, eu fui para a antropologia. E a antropologia, tanto a arqueologia quanto a antropologia, ela não é tão rigorosa do ponto de vista de somente acreditar na objetividade. Aquilo que você toca, aquilo que você vê e aquilo que você comprova. No cartesianismo, né? Sim. Quando eu fui para a pesquisa no CNPq, que aí no CNPq a exigência realmente é cartesiana, né? A exigência ela é da objetividade. Eu já trilhava muito bem nesse meio, até porque nas comunicações, nos congressos científicos, eu estava justamente ligada a doutores e a doutoras, a mestres, especialistas, pesquisadores, pesquisadoras, que estavam pesquisando a subjetividade, pesquisando aquilo que não é visto, aquilo que não é comprovado. Aí, quando eu fui para o mestrado, eu fui pesquisar justamente a saúde mental dos profissionais de educação, que era a profissão que eu exercia, né, na época, que era a síndrome de burnout. E a síndrome de burnout, a ciência, como já tinha uma pesquisa científica que o Sintego tinha pago essa pesquisa juntamente com a CNTE, a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação contratou a ANB e o Laboratório de Psicologia e Trabalho para fazer a pesquisa, e eu fui uma das pessoas designadas para acompanhar, como sindicalista na época. Aquilo abriu uma fonte ilimitada, porque eu percebi outras possibilidades. Então, quando eu fui para o mestrado em Ciências da Religião, pesquisar aonde os profissionais estão buscando tratamento para aquilo que estava cometendo, adoecendo, que estava trazendo todo aquele desconforto e trazendo todo aquele diagnóstico médico relacionado à depressão, à síndrome de burnout, ao estresse. E eu fui buscar na terapêutica espírita anomia, porque eu fazia muitos tratamentos espirituais, porque eu estava adoecida na época também, e lá parecia mais uma clínica médica para profissionais de educação do que outra coisa. E foi justamente esse elemento que me chamou a atenção. Então, quando eu fui para a academia, para o mestrado,
foi uma atualização constante, pois era exigido de mim a objetividade acadêmica. E várias vezes eu dialogava com a minha orientadora, mantendo o meu posicionamento, de não ser cartesiana. E como que ela recebia isso? Ela foi aí que tem uma outra magia, uma outra mágica, um outro milagre. Porque como o doutorado dela foi sob benzição, ela recebia, dizia assim, olha, Genivaldo, eu não entendo disso tudo, mas tudo bem, você pode seguir, desde que você esteja comprovando conforme as normas da BNT, conforme os regulamentos. Falei, tá bom. Então, eu consegui seguir. Você conseguiu sair dessa linearidade? Você conseguiu? Sim. Eu consegui sair da linearidade desde a monografia de final de curso, na época da história. E, na época, como eu estava pesquisando política indigenista, estava pesquisando o trinômio Tirió, na fronteira da Guiana Francesa com Roraima, acho que era isso, eu fiz várias pesquisas. Eu fui em São Paulo, fui no Rio de Janeiro, fui no Distrito Federal e estive em Belém levantando, e uma mágica aconteceu. A FAB ia levar mantimento para esse trinômio Tirió. E eles me convidaram para ir. Claro, eu vou. Então, eu fui e consegui ficar 40 minutos com aqueles povos nativos. E foi onde eu percebi coisas que no escrito não estava aparecendo. E eu tirei muita foto, e o máximo que eu pude a apreender de informação, de perceber a energia e apreender, eu fiz isso. E o cacique dos Tirió não moravam lá. Dizia que o cacique tinha se revoltado, tinha saído, tinha mudado de lá do trinômio. E na hora que eu fui entrar no avião para ir embora, eu vejo um senhor com um cajado, né, retilíneo. E aí eu perguntei, quem é aquele senhor e aquele grupo de pessoas? Aí a pessoa que estava comigo assim, aquele é o cacique, que saiu da tribo, que não está mais lá no trinômio. Falei, uau! Então ali eu vi uma magia. O cacique veio me saudar. Ele percebeu a minha energia quando eu entrei lá, pois telepaticamente eu conversava com os indígenas e via eles mortos, sem vida. Eu achava estranho. Eu queria me aproximar deles para saber mais. E eu achava estranho algumas coisas. E telepaticamente eu entrei em contato, porque eu perguntei, aonde que está o cacique? Aonde que está o xamã dessa tribo nativa? E aí, o representante cristão e o representante das Forças Armadas me trouxe a informação que o cacique não estava lá porque tinha revoltado, que não estava concordando e tinha saído de lá juntamente com outras pessoas. Mas ali estavam as pessoas assistindo, eu telepaticamente comecei a entrar em contato com essas pessoas, porque eu sabia que a autoridade maior ali não era as forças, a aeronáutica, não era a Igreja Católica, não era o cristianismo. A autoridade maior ali eram os meus descendentes, porque eu sou descendente indígena. Meu bisavô é povo nativo. Eu trago no meu fenotipo isso. E quem me trouxe a consciência desse fenotipo foi a minha professora de antropologia, arqueóloga, que eu estava falando para você. Ela me trouxe essa consciência. Genivalda, você é indígena? Eu falei, não, sou não. Ela disse assim, você é. Olha o seu fenotipo. Olha isso, aquilo, outro, porque ela pesquisava isso. Uhum. E foi quando eu me percebi, me recebi no meu corpo, num corpo de consciência de algo que me traz uma consciência dessa terra, desse planeta Terra, que é mágico, que é milagroso, que é uma arte da magia. Viver em Gaia é uma arte da magia. Sim. E essa arte da magia, do viver em Gaia, eu passava para os meus estudantes. Eu passo nas minhas criações, no que eu faço, aonde eu já atuei profissionalmente, em diferentes lugares que eu já atuei. Porque é algo muito forte. Por isso eu trouxe esse tema. Você falando isso, assim, sabe, me remete ao nosso povo brasileiro, né? Quantos brasileiros têm essa origem indígena,
né? E sequer se dão conta disso, né? O que você diria para essas pessoas, né? De encontrarem assim a sua origem. E o que você diria para empoderar essas pessoas a serem o que elas já são essencialmente? Essencialmente. Grata pela pergunta, uma pergunta assim preciosíssima, pois teve uma fase da minha vida que eu atuava articulando, coordenando, traçando políticas públicas e traçando projetos e ações relacionados aos povos descendentes de africanos, dos países africanos, e descendentes dos povos nativos brasileiros e de outros países. E eu vou contar uma mágica. Em 2012, de 2012 a 2016, eu fui eleita conselheira global da URI, Iniciativa das Religiões Unidas. Então, eu representava a América Latina e o Caribe na URI. Eu era uma das 51 conselheiras globais no planeta Terra, representando aqui. Eu fui eleita no Brasil, pelos círculos de cooperação no Brasil, e depois eu fui eleita pelos todos os círculos de cooperação da América Latina e Caribe. E eu lembro que em 2012, quando foi, quer dizer, eu estava tão desapegada que eu não acompanhei as eleições, pois eu tinha colocado meu nome à disposição por uma pura gratidão por tudo que o Círculo de Cooperação da URI Goiás tinha me entregado, por tudo que a URI me entregou e por tudo que eu tinha me atualizado. E aí eu recebi uma ligação. Genivalda, você não está sabendo? Sabendo de quê? Você foi eleita conselheira global? Ah, é? É. Você é uma das representantes eleita na América Latina e Caribe, na URI Global, juntamente com o fulano. Falei, ai, que bom, gratidão por me avisar. E eles acharam estranho, porque eu não fiz uma festa. Porque, assim, eu vejo tudo como um serviço de empoderar as pessoas, um serviço de trazer mais consciência, um serviço de defender Gaia, um serviço de defender a vida, um serviço de nós sermos os seres infinitos que nós somos. Então, trazer a arte da magia é você se reconhecer e reconhecer a sua origem africana, a sua origem brasileira, latino-americana, a sua origem europeia, a sua origem asiática, a sua origem oceania. Nós somos um povo que temos várias origens. E essas diferentes origens, essa diversidade é que traz a mágica, é que faz a mágica, é que traz a arte da magia de nós transformarmos algo desconfortável em algo alegre, divertido e nós sobrecriar, atualizar, equalizar, harmonizar. A mágica existe. A arte da magia começa quando você se encontra, quando você escolhe ser você. E eu posso falar para vocês, nesses meus 54 anos aqui em Gaia, neste corpo, nesta nave, todas as vezes que eu me separei, criei uma separatividade, uma fragmentação, eu polarizei, eu me neguei, me reneguei, eu perdi a conexão comigo mesmo, perdi a conexão com a magia. Eu acabei acreditando naquilo que muitos tentam distorcer, dizendo que magia não existe, que magia é coisa disso, daquilo outro. Uma coisa que foi um presente que o Gary Douglas deu para mim. Todas as vezes que eu me encontrei com este ser infinito, que fez uma mágica fabulosa, criando, fundando, sendo o criador de tudo que ele está criando e está patenteado. Quando ele me viu a primeira vez, ele dizia assim, você tem algo assim, assim, eu não sei, é assim.
E depois, as outras vezes, a mesma coisa, até que ele disse assim: você é uma bruxa, minha bruxa! Você é uma bruxa! Quem te falou Eu isso? me assustei. Gary Douglas. Gary. Eu me assustei. Porque o conceito de bruxa, nessa realidade de terceira dimensão, é algo muito negativo, muito pesado, muito pessimista. E quando não E é ele me entregou. quando não é negativo, é pejorativo. É né? pejorativo, Quando não ou é se não negativo, se busca aquelas pessoas que fazem na, mal, que prejudicam alguém. se leva na gozação, assim, né? Então, Genivaldo, eu queria retornar um pouquinho lá no início, quando Não, você deixa eu só falou... terminar esse raciocínio, Assim, por favor. desculpa. Claro, claro. Aí, essa fala dele, em outubro de 2017, me assustou. Quando eu ouvi de novo isso dele, nos 7 dias com Gary Douglas na Malásia, expandiu. Depois eu ouvi ele falando isso no COP, no Castelo Causa Borgone, expandiu mais ainda. E aí depois eu tive a oportunidade de ouvi-lo no Fundamento Global no Brasil. E aí ele trouxe uma consciência para mim que foi fantástico. Quando ele disse: Genivalda, sabe por que eu te chamo de bruxa, de bruxa? Porque você mexe o caldeirão da consciência planetária. Yes. E na medida que ele ia falando, eu ia vendo o planeta Terra, o sistema solar, a galáxia, a constelação de Andrômeda, o universo e além, além, além do universo. Eu entrei em moléculas. Eu vi. E eu falei: uau, uau, quanta consciência eu estou recebendo aqui. Sim. Do que mais eu posso ser consciência se eu for a arte da magia, da mágica e dos milagres? E for eu, que é uma coisa que o Dr. Derry nos convida tanto. Seja você e mude seu mundo interno, que é uma coisa que me chama muita atenção no Dr. Derry, essa coisa do livro dele, Sendo Você, que eu recomendo a leitura desse livro. Então, assim, são 2 seres que eu sou pura gratidão. Que mesmo que eu não fizesse parte mais do Access Consciousness, eu sempre vou contar essas histórias, pois esses seres estão na minha biografia de consciência, de empoderamento, de ascensão. Como tem outras pessoas, como a jardineira do Mão Sem Fronteira, que disse a mesma coisa que o Gary Douglas disse para mim, antes de eu conhecer Gary Douglas. Assim como outras pessoas que eu conheci que falaram a mesma coisa. E eu sempre ignorava, por causa dessa realidade, pela fidelidade que eu estava a essa realidade de terceira dimensão. Então, assim, como eu posso, que sugestão, porque eu posso fazer sugestão, recomendação, mas somente você pode se reconhecer no seu fenotipo. Sim. Somente você pode trazer a sua parte, povos nativos, povos originários. E não importa, povos nativos originários de onde for. Nós temos povos nativos originários nas Américas, nas Europas, nas Ásias, nas Áfricas, nas Oceanias, nos Árticos, nos Antárticos. Nós somos povos originários. Nós fomos confundidos. E com isso, a arte da magia deixou de ser algo fácil, leve, divertido, empoderador, para ser algo castrador, perseguidor. Uma caça às bruxas, como aconteceu na Idade Média. Uma caça a nós, porque eu sou terapeuta, né? A nós terapeutas, como aconteceu no Brasil no século XIX, em outros países, sendo acusado como charlatões, uma caça a quem pensava diferente e na academia, a ciência, que devia ser o lugar do diferente, das diferentes, pois a ciência traz o diferente. A ciência não está a serviço de simplesmente comprovar o que já está. A ciência está para ousar. E eu, academicamente, apesar de estar numa academia, ter feito 5 anos de história, bacharelado e licenciatura, ter feito mestrado em ciência da religião, doutorado em ciência da religião, eu sempre busquei ousar. Eu sempre busquei, mesmo quando... Gente, no doutorado, meu baque maior no doutorado foi quando eu fui proibida.
Me proibiram de trazer a metodologia, a teoria que eu estava pesquisando. Eu não podia trazer a palavra, o conceito, porque academicamente aquele universo desconhecia, não legitimava, e apesar de eu trazer vários cientistas, doutores, que falavam academicamente, conceitualmente, na categoria, no conceito, na metodologia da transdisciplinaridade, eu fui proibida. Mesmo assim, está lá na minha dissertação, eu trago, no meu estado da questão, a contribuição da transdisciplinaridade. Então, assim, vamos ousar. A magia existe quando você ousa, dá risada, onde todo mundo só está chorando. E o que eu queria trazer, Genivalda, lá no início da sua entrevista, né, você falando do seu nascimento, né, e eu como doula, né, que experienciio esse milagre do nascimento, do parto, né, já começa lá no milagre da concepção, né, aquele encontro, né, é uma magia aquilo. Quando você falou do seu nascimento, me veio corroborar, né, confirmar, mais uma vez, tudo começa no nascimento. Né? Por isso, eu acho que a gente devia trazer a consciência, dar essa contribuição, oferecer essa contribuição para o mundo, para que essas pessoas, esses casais, concebendo novos seres, tenham essa consciência, tragam essa consciência no momento da concepção, fazer uma concepção consciente, né? Se prepararem para um parto consciente, né? Para dar um nascimento, como você narrou aí, né? Essa magia, né? Então, nascem seres mágicos quando você dá essa contribuição, né? Quando você oferece essa possibilidade, né, de sair desse universo de cesarianas, de químicas, de medicamentos, né? E traz o quê? A essência do ser, né? Desse ser infinito. O que você diria para essas pessoas que estão agora, nesse momento, né? E continuam nascendo novos seres, né? Os bebês continuam chegando. O que você diria para esses casais, né? Como os seus pais tiveram, né? Trouxeram esse ser aí mágico e deram, o que eu entendi que você falou, que você nasceu num berço onde você também foi facilitada assim, a encontrar possibilidades, a ser você, né? Solta, vai ali e pega o cavalo de volta, vai ali e se banha no rio. O que você diria para esses casais, né? Para essas pessoas vindo ao mundo, dar esse recado, né? Como ser mais consciente e como não se perder de si mesmo? Eu falaria para vocês, livre-arbítrio e escolhas. Não importa como você nasceu. Não importa como você veio ao mundo. Se veja, se receba. E se você escolhe fazer algo diferente, um nascimento diferente, se você, como mulher, como homem, que estão grávidos e grávidas, escolha. Agora, se você não nasceu dessa forma tão bela, tão linda, preparada, receba. Você escolheu. Nós escolhemos tudo. A magia aconteceu de qualquer forma, né? Sim. Nós escolhemos tudo. O belo, o feio, o certo, o errado, o bom, o mal. Consciente ou inconscientemente nós escolhemos. Então tá tudo certo. Se você não nasceu e se você não conheceu o seu pai e sua mãe biológica e foi criada por um pai e uma mãe adotivo. Não importa. A arte da magia, ela existe quando você exerce o seu livre-arbítrio e a sua escolha. E quando, com esse livre-arbítrio e essa escolha, você pode escolher, ok, se eu escolhi agora tal coisa,
nada confortável. Diz, escolha outra coisa. Sai do trauma e do drama. Eu já sei o que é isso. Eu vivi durante muito tempo num trauma e no drama, no erro de mim mesma, até assumir a maga que eu sou, a alquimista que eu sou, a bruxa que eu sou, a feiticeira que eu sou, o ser infinito que eu sou. Só assuma o ser infinito que você é. E não importa a sua religião, onde você nasceu, se você tem dinheiro, não tem dinheiro, se você é isso, aquilo outro. A arte da magia, ela começa quando você recebe a magia que você é. E nós somos seres mágicos. Você que está me ouvindo agora, você é mágica. Eu sou mágica. Ele, ela, nós somos mágicas. E se nós cooperarmos entre nós, e se nós formos ombro a ombro entre nós, uau! Quantas magias nós podemos fazer juntas? Nós podemos mudar esse planeta Terra. Nós podemos mudar essa realidade de violências. Podemos, se nós nos atualizarmos, se nós efetivamente percebermos que nós temos outras escolhas de possibilidades. Não escolhas de caos. A gente perceber que tudo são possibilidades de eu criar magia. A magia existe. A magia não é um conto de fadas que eu vou ler um livro para o meu filho de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. A magia é real. Eu posso dizer para vocês, eu sou uma prova viva da magia. Eu vejo a magia, eu percebo a magia, eu sinto a magia. Pois eu estou na fisicalidade. E eu tenho... Gente, teve uma vez, em 2006, Ivone, eu fui para um curso retiro dos 7 pilares no Carnaval, em Carrancas, Minas Gerais. E eu fui com uma amiga minha dirigindo. Durante o dia, ela foi dirigindo e à noite eu dirigi. De madrugada, eu dirigi. Chegou um momento que eu estava assim, cansadéia. Falei, vamos parar aqui nesse posto, eu vou descansar 15 minutos. Descansei 15 minutos, voltei na estrada. Quando nós chegamos lá, estava amanhecendo em Carrancas. Deixamos o carro e a gente tinha que ir, porque o carro não subia, né? Tinha um caminhão para levar as pessoas que tinham se inscrito no curso. Lá fui eu. Nós fomos nós duas. Gente, eu fui encantada. Eu fiquei tão vitalizada com o caminho, porque era um mato, rochedos, montanha. Eu fiquei encantada. Falei, meu Deus, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu fiquei extasiada. O cansaço que eu estava, fui tudo embora. Chegamos, eu fui tomar um banho gelado. Nós fomos as 2 primeiras cursistas que chegamos. Fui tomar um banho gelado. O banho, a piscininha era no rochedo. Tomei um banho gelado, fiquei vitalizada. E aí eu resolvi me deitar. E aí encontrei um rochedo que me cabia direitinho. Eu deitei, fechei os olhos, com o sol em cima. Relaxei. E aí comecei a ouvir. Tum, tum, tum. E eu olhei do lado, nada. Fechei os olhos de novo. Tum, tum, tum. E aí eu agucei o meu perceber. E aí eu percebi. Era o coração de Gaia batendo, em ressonância com o meu coração. Uau! Isso é mágica. É magia. São milagres. E nós somos. Acredite na magia. E se você acreditar na magia, como será a sua vida daqui a 5 anos? E se você acreditar na magia, como será a sua vida em 5 anos? Magia não é somente aquilo que está nos livros de folclore ou das lembranças que você tem quando você tinha 4 anos, 2 anos, ou 5, ou 7 anos. Magia é tudo isso que está à nossa volta. E sair desse container, sair dessa caixa, sair dessas amarras, uau, faz a gente perceber que tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é molécula, é nanomolécula, é nanopartícula. O que é sólido não é sólido. Isso sim é fantasia. Pois o real é energia. A arte da magia é receber da energia. Verdade, se eu receber da energia de tudo e de todos,
e trouxer a arte da magia, verdade, o que vai criar mais? Verdade, será que vai ser mais fácil, leve, divertido a gente atualizar e sobrecriar tudo isso que nós estamos passando? Quais são as possibilidades que estão disponíveis para nós? Que se nós tomarmos consciência dessas possibilidades que estão disponíveis para nós, nós vamos criar na arte da magia, da gente ser o ser infinito que nós somos. Mágicas. Ai, Ivone, gratidão. Olha, Eu estou emocionada. eu também estou emocionada. Eu ficaria aqui mais um dia inteiro ouvindo suas histórias e caindo fichas aqui, a magia traz em si uma beleza, né? E essa beleza é o que a gente é o que a gente já é, né? Então, a gente está aí caminhando para os 5 minutos finais. Eu quero muito te agradecer a oportunidade de ter tido esse papo aqui com você, né? E gratidão. Vamos juntas aí no caminho da consciência, sendo a contribuição que a gente puder ser, né? E te devolvo agora a palavra para você fazer suas considerações finais. Assim, eu quero agradecer a você por ter topado me entrevistar. Eu queria muito estar nesse podcast. Eu queria muito estar aqui. E você foi a primeira pessoa que se colocou à disposição. E agora, a escolha que eu tinha feito de estar nesse podcast aconteceu. A arte da magia aconteceu. E você foi a mágica, a maga, que oportunizou isso. Então, gratidão a você, gratidão a Cíntia, gratidão a Roberta, gratidão Gary Douglas, Dr. Denry, gratidão a todas as pessoas facilitadoras do Access Conscious no mundo inteiro. E gratidão à pessoa, ou às pessoas que criaram essa possibilidade de nós estarmos aqui conversando sobre os temas que é tão prazeroso para nós. E também desafiante. Então, gratidão por tudo. E lembrem-se, vocês que estão nos assistindo, a arte da magia, ela existe. Acredite, confie. Está disponível. Gratidão. Como pode ser mais divertido? Como pode ser mais divertido tudo isso? Cíntia, estamos Gratidão, entregando meninas. aí. Foi uma conversa Gratidão. extremamente expansiva. Como pode ser mais incrível? Gratidão, Genivalda Cravo, gratidão, Jalivone. Como pode, né, ser mais mágico ainda? E a todo mundo que mais é possível. E a gente se encontra muito em breve em um próximo podcast. Até mais, gente. Gratidão. Tchau. Até mais, Gratidão. tchau. Gratidão. Gratidão.